Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. No segundo turno das eleições de 2018, o percentual de votos brancos e nulos foi o maior desde 1989 para candidatos à presidência da República. No total, foram cerca de 2,4 milhões de votos brancos e 8,6 milhões de votos nulos. Além disso, mais de 31 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Jair Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos, o que corresponde a 55% dos votos válidos. Fernando Haddad ficou em segundo lugar com pouco mais de 47 milhões de votos, quase 45% desses votos. Aqui no DF, Ibanez Rocha foi eleito com 69,79% dos votos válidos, derrotando o atual governador Rodrigo Hollenberg. E uma curiosidade, pela primeira vez na história, o DF elegeu maioria feminina na Câmara Federal. Das 8 cadeiras, 5 serão ocupadas por mulheres. Na Câmara Legislativa, 2/3 da composição foi renovada. Dos 24 deputados, apenas 8 conseguiram se reeleger. Já nesse caso, a participação das mulheres caiu. Apenas 3 mulheres foram eleitas. E para falar sobre este cenário político nacional e também aqui no Distrito Federal, nós convidamos o cientista político Márcio Coimbra. Olá, Márcio. Prazer, satisfação Renata. ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigada. Fazer essa análise, passado aí esse momento tão turbulento da nossa política, o que faz parte também do processo democrático, né? Cada um expressando o seu posicionamento, a sua forma. Você achou essa eleição um pouco diferenciada nesse sentido? Ou talvez um pouco mais de intolerância, de não respeitar o posicionamento do outro, obviamente falando com relação aos eleitores? Renata, o que a gente vê nessa eleição é uma eleição completamente diferente das anteriores. Esse pleito, eu sempre defendi, nunca foi comparável ao pleito de 4 anos atrás ou qualquer pleito até 1989, porque ele representa uma ruptura. Ele é o ápice de um processo que começou com as manifestações de 2013, onde os brasileiros certamente estavam buscando o nome de um outsider para chegar ao poder, ou de alguém do sistema que soubesse se apresentar como um outsider. Que foi o caso do Bolsonaro. Foi o caso do Bolsonaro. A gente já tinha visto isso nas eleições municipais, que já tinham dado para a gente a senha do que ia acontecer. A eleição do Calil, em Belo Horizonte, como prefeito, com poucos segundos de propaganda eleitoral, deixou muito claro que a rádio e TV talvez não fossem definidores e que um candidato que soubesse operar bem as redes sociais conseguiria entrar nessa onda, surfar nessa onda e acabar sendo eleito. E foi o que aconteceu. Esses ciclos acontecem a cada 30 anos. Interessante isso. Você, inclusive, tem um estudo que fala isso. Como explicar isso? Eu tenho uma tese que eu desenvolvi que a cada 30 anos a política brasileira passa por uma profunda renovação. O eleitorado traz essa profunda renovação. Porque cada ciclo tem uma fadiga de mais ou menos 30 anos. É uma média. Este ciclo que nós estamos encerrando agora é a chamada Nova República, que começou lá em 1985, com a eleição do Tancredo no Colégio Eleitoral, mas que teve alguns capítulos antes, a eleição para os governadores de 82, a anistia em 79, e continuou depois de 85, com a Constituição de 88, que desenvolveu um modelo institucional que está em fadiga hoje, que é o estado de bem-estar social. O Estado não conseguiu produzir isso, né? E 1989, o ápice do processo com a eleição do Collor, até a estabilização econômica em 1994, quando o sistema se acomoda e nós começamos a viver a dualidade PSDB-PT, que vem até esse ano, quando se rompe as estruturas da Nova República. Antes disso, nós tivemos o Jânio em 1960, o Getúlio em 1930. O Getúlio veio para acabar com a política do café com leite. O Jânio veio acabando com a estrutura de poder desenhada por Vargas. E o Collor chegou carregando todos os desejos e anseios do povo depois de praticamente 30 anos de regime militar. Então, agora nós iniciamos um novo ciclo e a eleição do Jair Bolsonaro significa o ápice desse ciclo. Interessante isso. Quer dizer, o que você está querendo dizer, ou o que você está dizendo, é que já é previsto que a cada 30 anos a população brasileira
cansa daquilo que é apresentado, daquilo que é mostrado, quer uma ruptura desse processo e traz alguém supostamente novo, porque a gente sabe que o Jair Bolsonaro não é novo, ele está há mais de 30 anos na vida pública. Então, mas é novo no sentido de ser alguém que sai dessa estratégia política, como você falou, do azul com o vermelho, e que traz uma proposta totalmente diferenciada. Quer dizer, a cada 30 anos isso vem acontecendo e a tendência é que isso aconteça, é isso? A tendência é que isso aconteça. O Bolsonaro fez uma campanha muito inteligente porque ele fez uma anticampanha, se apresentando como um anticandidato, antissistema. Ou seja, era tudo que a população desejava. Alguém que entrasse em choque com as estruturas de poder. A gente já via enxergando a fadiga da Nova República em 2013. Em 2013 as pessoas foram para a rua e se perguntavam para as pessoas, vocês estão aqui por quê? Aí cada grupo tinha um pleito, mas todo mundo queria melhor saúde, viver num país melhor, com melhores escolas, com melhores políticos. O que isso significava, na verdade? Uma desilusão com o modelo de estrutura de bem-estar social criado pela Constituição de 88, que prometeu à população saúde, educação e tudo mais. A gente vê que hoje o orçamento do governo federal, ele tem 94% de despesas obrigatórias constitucionais. E se nós contarmos os restos a pagar, isso vai a 97%. Ou seja, o governo decide 3% do que ele vai investir. E nós temos, ele é obrigado a gastar ele é obrigado pela Constituição. Então, este modelo constitucional é que entrou em fadiga. Né? Engessa e entrou em fadiga, porque ele custa caro e ele não entrega segurança pública, mas não teria que mudar a Constituição, educação. No caso? Provavelmente sim. Por isso que a gente sempre fala, governo e passando governo, que nós precisamos fazer reformas. Essas são as reformas que todo mundo fala que precisa. Reforma política, reforma tributária, reforma previdenciária e uma série de outras reformas que vão cada vez mais serem necessárias. A gente viu que a Lava Jato também foi uma peça importante desse processo, que começa ali em fins de 2014, mas ela engrena em 2015, né? E isso tudo também deu mais combustível para essas reações de indignação da população. Nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos Olimpíadas, que não entregaram nada de volta. O tal do legado ninguém acabou sentindo. Então, foi um prejuízo muito grande, enorme, para todos pagarem. Então, a eleição do Bolsonaro, ela é o amálgama de todas essas desilusões. Entendeu? É a concentração, Renata, de vários grupos insatisfeitos que enxergaram no Jair Bolsonaro não a solução, mas a ruptura com o sistema apodrecido. Então, a gente vai fazer um breve intervalo. Agora a gente continua com esse bate-papo aqui. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa. Mande a sua sugestão de entrevista. O nosso telefone, anote aí, 99976-9204. Agora a gente vai para um breve intervalo. É bem rápido. Não saia daí, a gente espera você.